Paz e bem, irmãos e irmãs. Que esta palavra toque o seu coração e fortaleça a sua fé. Neste domingo, celebramos a solenidade dos santos Pedro e Paulo, apóstolos. Para esta grande solenidade, a Igreja nos oferece duas liturgias. A liturgia da vigília, celebrada na véspera, e a liturgia do dia, celebrada no domingo. Cada uma delas nos ajuda a contemplar com riqueza própria o testemunho desses dois grandes pilares da Igreja. Nesta liturgia da vigília, a qual este vídeo dedica-se, somos convidados a nos deixar fortalecer em nossa caminhada por meio do testemunho desses grandes apóstolos. Eles são colunas da nossa Igreja. Pedro, chamado à beira do mar. Paulo, no meio de uma perseguição aos cristãos. Ambos foram transformados pelo encontro com Jesus e entregaram suas vidas até o fim pelo Evangelho. Que por intercessão de São Pedro e de São Paulo, essa liturgia nos ajude a renovar o nosso amor por Cristo e a nossa coragem de segui-lo com fidelidade. Perseverando nos caminhos do Senhor, celebremos com fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias, e não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas afirmo, diante de Deus, que não estou mentindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje celebram a vida e o ministério de São Pedro e de São Paulo e destacam o papel fundamental dos dois na propagação da fé em Cristo e na construção da Igreja. A primeira leitura nos faz contemplar a transformação de Pedro, um simples pescador, em um líder espiritual que continua as obras de Jesus, espalhando a cura e a esperança. Com o salmista cantamos que a mensagem do Senhor ressoa e se espalha por toda a terra.
em uma conexão perfeita com a missão dos apóstolos Pedro e Paulo de levar a mensagem de Cristo a todas as nações. Na segunda leitura, São Paulo enfatiza que recebeu do próprio Deus o Evangelho que anuncia. Essa leitura enfatiza também a transformação sofrida por Paulo, de perseguidor dos cristãos a um apóstolo fervoroso, transformado pela graça de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. E 3 vezes Pedro responde que sim. A cada resposta, Jesus pede que Pedro apacente as suas ovelhas, reafirmando seu papel de liderança na igreja. Jesus não quer perfeição, quer amor verdadeiro. Pedro tinha negado o Senhor, mas agora é restaurado pelo amor. Essa é a lógica do reino. Deus nos chama apesar de nossas quedas. O importante é recomeçar, amar de novo, seguir em frente com coragem. Irmãos, tanto São Pedro como São Paulo foram fortemente transformados pela graça de Deus e assumiram a missão de anunciar o Evangelho para todos os povos. A liturgia de hoje nos desafia a refletir sobre como temos sido transformados por Deus e sobre a nossa própria vocação e missão. Irmãos e irmãs, deixemo-nos transformar pela graça de Deus e inspirar pelos exemplos de fé, serviço e sacrifício desses 2 grandes apóstolos. Coloquemo-nos também nós a serviço do Evangelho, fazendo ressoar a mensagem de Cristo por onde passarmos. Confiemos mais na graça de Deus do que nas nossas forças e sigamos em frente, com fé, coragem e um coração disponível. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração. Senhor Jesus, Tu chamaste Pedro à beira do mar e Paulo no caminho de Damasco. Chamaste homens frágeis, mas cheios de amor e coragem, e os transformaste em colunas da Tua igreja. Transforma também a nossa vida, Senhor. Perdoa as nossas quedas, fortalece a nossa fé e dá-nos um coração fiel como o de Pedro e um zelo incansável como o de Paulo, que também nós possamos te amar de verdade e cuidar com carinho das ovelhas que confiaste a nós. Fica conosco, Senhor, e guia-nos no caminho da santidade. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, inspirados pela fé dos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus nossas súplicas com confiança, dizendo: Senhor, fortalecei a vossa Igreja na fé de Pedro e na coragem de Paulo. Pela Santa Igreja, para que, seguindo o exemplo de Pedro e Paulo, seja firme na fé e generosa na missão de evangelizar, rezemos. Senhor, fortalecei a vossa Igreja na fé de Pedro e na coragem de Paulo. Pelo Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, para que seja sempre guiado pelo Espírito Santo na condução do povo de Deus, rezemos. Senhor, fortalecei a vossa Igreja na fé de Pedro e na coragem de Paulo. Por todos os missionários e pregadores do Evangelho, para que, como Paulo, anunciem Cristo com ousadia e alegria, rezemos. Senhor, fortalecei a vossa Igreja na fé de Pedro e na coragem de Paulo. Por todos nós, por este canal reunidos, para que sejamos discípulos fiéis, corajosos e cheios de amor como foram os santos apóstolos, rezemos. Senhor,
fortalecei a vossa Igreja na fé de Pedro e na coragem de Paulo. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, fortalecei a vossa Igreja na fé de Pedro e na coragem de Paulo. Pai Santo, acolhei com bondade as preces que vos apresentamos, confiando no amor do Cristo, bom pastor, e na intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Fortalecei-nos na fé e na missão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Fiquem com Deus e com a força do testemunho de São Pedro e de São Paulo. Que a fé firme e o amor ardente desses apóstolos animem o nosso coração todos os dias. Esta foi a liturgia da vigília. Reze conosco a liturgia do dia também. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um abençoado dia para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.